Gospel News, hoje é segunda-feira, dia 8 de junho de 2026. Eu sou Karen Crisóstomo e nós vamos juntos aqui pela Rede Gospel de televisão e também pelo YouTube Rede Gospel TV Oficial com as principais notícias do Brasil e do mundo. Vamos aos destaques de hoje. Materiais apresentados pela defesa de Daniel Vorcaro irritam investigadores e delação premiada pode ser negada. Flávio Bolsonaro pede que STF declare Alexandre de Moraes suspeito de julgar o caso Master. Irã anuncia suspensão de ataques após madrugada violenta no Oriente Médio. Terremoto deixa mais de 30 mortos na Filipinas. Vigilante é encontrado morto dentro de galpão de subprefeitura em São Paulo. E veja também as últimas notícias da Copa do Mundo a poucos dias da abertura do torneio. Essas e outras notícias do Brasil e do mundo, agora no Gospel News. Boa noite. Pessoas próximas ao caso Banco Master revelaram que a nova tentativa de acordo de delação premiada com o banqueiro Daniel Vorcaro pode ser negada. Membros da Polícia Federal afirmaram que os arquivos anexados pela defesa do ex-banqueiro não trouxeram elementos inéditos. A defesa do ex-banqueiro Daniel Vorcaro apresentou na semana passada uma nova versão da delação premiada do banqueiro. O envio dos novos materiais aconteceu após investigadores reclamarem que os arquivos apresentados anteriormente não acrescentavam à investigação. Os investigadores acreditaram que Daniel Vorcaro pudesse estar agindo para proteger pessoas próximas. Após a apreensão de celulares do banqueiro, a perícia revelou que o esquema do banqueiro vai além de um esquema de fraudes financeiras e envolve corrupção, organização criminosa e o uso de milícia privada para atacar adversários e acessar dados sigilosos. A nova versão apresentada pela defesa também não agradou aos investigadores. Pessoas próximas à investigação disseram que os novos materiais não trouxeram elementos inéditos capazes de alterar a percepção do caso. De acordo com integrantes da Polícia Federal, o novo material menciona repasses ao senador Ciro Nogueira e ao filme Dark Horse, mas essa informação já era sabida pelos investigadores. O relator do caso na Suprema Corte do país é o ministro André Mendonça. Na semana passada, ele esteve reunido com a defesa de Vorcaro e, segundo informações, há um novo encontro marcado para essa semana. Uma pesquisa Poder Data divulgada hoje mostrou que 48% dos brasileiros atribuem ao governo Lula a responsabilidade do caso do Banco Master. A instituição financeira foi liquidada pelo Banco Central em novembro do ano passado. Um outro recorte da pesquisa mostrou que 47% dos brasileiros afirmam que a corrupção no país aumentou desde a volta do petista ao poder. A pesquisa ouviu 2.500 pessoas entre os dias 30 de maio e 1º de junho. O senador e pré-candidato à presidência Flávio Bolsonaro pediu ao STF que declare o ministro Alexandre de Moraes suspeito para processar e julgar o caso do Banco Master. A defesa do senador apontou uma relação entre os dois após a revelação de um contrato milionário envolvendo a esposa do ministro. Segundo a defesa do senador, o impedimento se justifica pela suposta relação entre o ministro Alexandre de Moraes e o empresário. Dados da Receita Federal mostram que o Banco Master pagou 80 milhões de reais ao escritório de Viviane Barsi de Moraes, esposa do ministro. Mas esse pedido de Flávio aconteceu após o PT se movimentar nos bastidores. Na semana passada, o deputado Lindenberg Farias solicitou uma apuração sobre as supostas ligações entre Daniel Vorcaro e o senador. O petista afirma querer saber sobre o financiamento do filme que trata da trajetória de Jair Bolsonaro. No pedido, a defesa de Flávio Bolsonaro afirma que o contrato vazado na imprensa e as mensagens atribuídas a Moraes encontradas no celular de Vorcaro seriam suficientes para comprometer a imparcialidade exigida para a condução do caso. O ex-presidente Jair Bolsonaro apresentou soluços acima da média nos últimos 7 dias. E, segundo o boletim médico, Bolsonaro precisou manter doses elevadas de medicações específicas e rigorosa dieta com baixo teor de acidez. O texto afirmou ainda que o paciente encontra-se estável do ponto de vista cardiológico, queixando-se apenas de cansaço leve e fadiga. Os analistas do mercado financeiro elevaram pela 13ª semana seguida
a estimativa da inflação para este ano. Os economistas acreditam que a inflação vai ficar acima de 5,10%. Eles voltaram a citar a guerra no Oriente Médio como possível motivo para pressionar os preços aqui no Brasil. E a União Europeia oficializou a decisão de proibir a importação de carnes, peixe e mel produzidos no Brasil. O veto do bloco deve entrar em vigor a partir do dia 3 de setembro. A decisão de proibir a importação de carne do Brasil pela União Europeia foi oficializada. O veto do bloco também inclui tripas, peixe e mel produzidos em solo brasileiro e deve entrar em vigor no próximo dia 3 de setembro. Anunciada há quase um mês, a decisão de excluir o Brasil da lista de países autorizados a exportar esses produtos para o bloco foi confirmada em um documento publicado no Diário Oficial da União Europeia nesta sexta-feira. Para a Comissão Europeia, o Brasil não conseguiu comprovar que seus produtores atendem às exigências sanitárias do bloco. De acordo com a Agência Brasil, em abril deste ano, o governo brasileiro proibiu parte dos antimicrobianos comprovadamente usados para estimular o crescimento e aumentar a produtividade animal, mas a União Europeia avaliou que ainda faltam garantias adicionais. O bloco europeu é um dos principais mercados para as proteínas animais brasileiras, com a carne bovina entre as maiores em valor. Para voltar à lista dos países autorizados a vender os produtos vetados, o Brasil vai precisar comprovar que cumpre integralmente as regras europeias durante todo o ciclo de vida dos animais exportados. Israel e Irã retomaram os ataques nesta segunda-feira após 2 meses de cessar-fogo na guerra no Oriente Médio. Israel e Irã retomaram os ataques nesta segunda-feira após 2 meses de cessar-fogo na guerra no Oriente Médio. Depois de semanas de negociações para tentar acabar com o conflito, a tensão aumentou na região depois de um bombardeio israelense contra os subúrbios de Beirute no domingo, ao qual o Irã respondeu com uma salva de mísseis. Ignorando o pedido do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, para conter a escalada do conflito, o exército israelense reivindicou bombardeios contra os sistemas de defesa iranianos e contra um complexo petroquímico. Na rede social Truth Social, o republicano escreveu: Israel e Irã devem parar de atirar imediatamente. Barulho de explosões foram relatados em Teherã. Jerusalém também acordou nesta segunda-feira com o alerta de ataques aéreos. As autoridades decretaram o fechamento de escolas em todo o território israelense e o exército afirmou que seguia em estado de alerta elevado diante das ameaças. A Guarda Revolucionária Iraniana anunciou que suas forças atacaram 2 importantes bases aéreas de Israel e um complexo petroquímico em Haifa, no norte do país. Um militar israelense informou à imprensa que, desde domingo, a República Islâmica lançou quase 30 mísseis e também mencionou 2 disparos procedentes do Iêmen. O agravamento da crise rapidamente foi refletido nos mercados, muito afetados pela guerra e por suas consequências no Estreito de Hormuz, crucial para o comércio de hidrocarbonetos e bloqueado pelo Irã. O preço do barril de petróleo tipo Brent, referência internacional, disparou quase 5% e se aproximava da cotação de $100, enquanto as bolsas operavam no vermelho. Em um novo motivo de preocupação para os mercados, os rebeldes hutis do Iêmen, apoiados por Teherã, decretaram a proibição da navegação de navios israelenses pelo Mar Vermelho, outra rota estratégica para o comércio mundial. E na manhã de hoje, o comando das Forças Armadas do Irã anunciou a suspensão dos ataques contra Israel. O grupo afirmou que o país vai revidar em caso de novos ataques israelenses no Líbano. O presidente Masoud Pezeshkian disse que o país segue na mesa de negociações. Israel também suspendeu novos bombardeios nesta segunda-feira, mas não garantiu a segurança no Líbano. E em meio às tensões no Oriente Médio, a Organização dos Países Exportadores de Petróleo anunciou um aumento nas cotas de produção para o próximo mês. Serão produzidos quase 190 mil barris por dia. 7 dos 21 países membros da OPEP+, decidiram por um novo aumento de suas cotas de produção de petróleo. O grupo, formado por Arábia Saudita, Rússia, Iraque, Kuwait, Cazaquistão, Argélia e Omã, anunciou neste domingo a implementação de um ajuste de produção de 188 mil barris por dia para o mês de julho. O volume é similar ao dos meses anteriores e faz parte de uma mudança de estratégia.
Dados oficiais mostram que a produção total da OPEP+, caiu cerca de 10 milhões de barris diários entre fevereiro e abril. De acordo com especialistas, na prática, o grupo pode fazer muito pouco para combater a instabilidade do mercado. A OPEP+, tenta manter a coesão após a saída dos Emirados Árabes Unidos do cartel, em 1º de maio, que mostrou o enfraquecimento da organização. E um terremoto de 7,8 graus deixou mais de 30 mortos nas Filipinas. Vídeos divulgados na internet mostram prédios desabando e a região costeira sendo invadida pela água. Pelo menos 35 pessoas morreram nesta segunda-feira após um forte terremoto de magnitude 7,8 atingir o sul das Filipinas, onde vários prédios desabaram e alertas de tsunami foram emitidos e retirados horas depois. Segundo a Autoridade de Gestão de Desastres, ao menos 12 pessoas continuam desaparecidas, enquanto 134 ficaram feridas. O terremoto ocorreu às 7h37 da manhã, 8h37 da noite de domingo no horário de Brasília, e teve seu epicentro no mar, a uma profundidade de 35 quilômetros, próximo à ilha de Mindanao, no sul do país. De acordo com o Serviço Geológico dos Estados Unidos, uma série de tremores secundários sacudiu a área quase 2 horas após o primeiro terremoto, sendo o mais forte de magnitude 6,5. Terremotos são frequentes nas Filipinas, um vasto arquipélago localizado no Anel de Fogo do Pacífico, uma área de intensa atividade sísmica. Em outubro de 2025, um forte terremoto atingiu a região central do país e deixou 76 mortos. Um avião particular caiu nesse final de semana no Aeroporto Internacional de La Romana, na República Dominicana. 2 pessoas morreram. A imprensa local afirmou que a tripulação da aeronave chegou a relatar problemas mecânicos durante a decolagem e tentou retornar para um pouso de emergência. O país vai investigar as reais causas do acidente. E no próximo bloco, o vigilante é encontrado morto dentro de galpão em São Paulo. Incêndio em garagem de ônibus destrói 27 coletivos em Belo Horizonte. Um vigilante de 61 anos foi encontrado morto dentro de um galpão da subprefeitura da Moca, na zona leste de São Paulo. O corpo de Lodoil Marques tinha sinais de violência. Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares foram acionados pouco depois das 10 horas da noite de ontem para uma ocorrência. O corpo de Lodoil Marques da Silva foi encontrado dentro de um galpão, utilizado como ponto de encontro para a fiscalização de mercadorias apreendidas pela subprefeitura da Moca. Ainda segundo o boletim, o corpo foi encontrado na cozinha do galpão e havia indícios de violência. Policiais relataram que o crachá da vítima estava quebrado. Também foram observadas escoriações no pescoço, compatíveis com sinais de esganadura. Em nota, a subprefeitura da Moca diz que lamenta a morte registrada e que a vítima era um funcionário terceirizado. E nesse final de semana, um incêndio atingiu uma garagem de ônibus na região noroeste de Belo Horizonte. 27 coletivos foram destruídos pelo fogo. De acordo com o Corpo de Bombeiros, 3 funcionários da empresa estavam no local quando o incêndio começou. Um segurança, um mecânico e um eletricista. Testemunhas relataram que as chamas teriam iniciado em uma área de mata e se alastraram para a garagem. Funcionários se mobilizaram para retirar os veículos durante o incêndio. Cerca de 23 militares do Corpo de Bombeiros atuaram no combate às chamas. Segundo os militares, 27 coletivos foram destruídos. Em nota, o Sindicato das Empresas de Transporte de Passageiros de Belo Horizonte manifestou solidariedade à aviação e disse que outras concessionárias já se mobilizaram para garantir a continuidade do atendimento à população. Na manhã de hoje, o sindicato disse que o remanejamento da frota foi planejado ainda no domingo e realizado de forma a não causar impactos no transporte coletivo. A seguir, Irã chega ao México e inicia a preparação para a Copa do Mundo. E um prédio ocupado em São Paulo que foi enfeitado para receber os torcedores brasileiros. A SpaceX fechou um acordo para fornecer capacidade computacional ao Google. O buscador vai pagar quase 5 bilhões de reais por mês até junho de 2029 para alugar 100 mil processadores gráficos.
A SpaceX fechou um mega contrato para fornecer capacidade computacional ao Google. O acordo foi fechado em um momento em que as gigantes americanas de tecnologia buscam ampliar a capacidade computacional para a IA e o Google pretende impulsionar seus modelos Gemini. Com o contrato, o Google vai pagar 920 milhões de dólares, cerca de 4 bilhões e 700 milhões de reais por mês até junho de 2029, para alugar cerca de 110 mil processadores gráficos da marca NVIDIA. Estima-se um pagamento total de quase 30 bilhões de dólares, o equivalente a 153,7 bilhões de reais durante o período. No mês passado, a SpaceX já havia assinado um contrato com a Anthropic para que a empresa de IA alugasse um de seus principais data centers em Memphis. Os acordos com Google e Anthropic foram fechados poucos dias antes da abertura de capital da SpaceX, que deverá ser a maior da história e pretende avaliar a empresa espacial em 1 trilhão e 800 bilhões de dólares, quase 9 trilhões e 220 bilhões de reais. A empresa Anthropic propôs uma pausa global no desenvolvimento de sistemas de inteligência artificial. A empresa de inteligência artificial Anthropic alertou que há indícios de que os modelos mais recentes poderiam escapar do controle humano. Por isso, afirma que seria bom para o mundo ter a opção de reduzir ou pausar temporariamente o desenvolvimento da IA. A interrupção permitiria que as estruturas sociais e a pesquisa de alinhamento sigam o ritmo do avanço da tecnologia. Em um relatório divulgado na quinta-feira, a empresa desenvolvedora da ferramenta Claude advertiu que a medida precisa ser global, já que se apenas uma desenvolvedora desacelerar, as rivais poderão simplesmente ultrapassá-la na corrida. A Anthropic comparou o problema aos tratados de controle de armas nucleares, embora tenha admitido que um acordo sobre o tema seria ainda mais difícil de alcançar. O treinamento de IA é muito mais fácil de ocultar do que uma base de mísseis, e a tentação de seguir em frente em silêncio seria enorme. Segundo a companhia, dados internos mostram que a inteligência artificial acelera de forma drástica o próprio desenvolvimento e poderia levar ao que os pesquisadores chamam de melhora recursiva de si mesma. A ideia de que um sistema de IA poderia ser capaz de ensinar a si próprio a se tornar mais inteligente. Funcionários americanos e executivos de grandes empresas de tecnologia argumentam que desacelerar o desenvolvimento da inteligência artificial poderia dar à China uma vantagem significativa. O tenista brasileiro Guto Miguel se tornou o primeiro brasileiro campeão do torneio juvenil de Roland Garros. Mais um brasileiro fazendo história no Saibro de Paris. O jovem Guto Miguel se tornou o primeiro campeão do Brasil no torneio juvenil de Roland Garros na chave de simples masculina. Guto derrotou na final deste sábado o americano Michael Antonius por 2-0, com parciais de 6-3 e 6-4 em 1 hora e 15 minutos. Foi a primeira vez que o goiano de 17 anos e atual número 4 no ranking juvenil da ITF chegou a uma final de Grand Slam sem deixar a oportunidade escapar. O título de Guto coloca o Brasil na lista de campeões desta edição de Roland Garros, após a principal estrela do país, João Fonseca, só 2 anos mais velho, chegar às quartas de final da chave principal masculina, sendo derrotado pelo tcheco Jakub Mensik. E a seleção iraniana chegou ao México para se preparar para a Copa do Mundo. A seleção iraniana chegou ao México. O avião com o Team Melli pousou neste domingo no aeroporto de Tijuana, onde será seu campo base durante a Copa do Mundo. Após meses de incertezas sobre sua participação no Mundial, o Irã será o foco político desta edição do torneio, pois nunca antes uma nação participou da competição estando em guerra com um país anfitrião. A equipe deve disputar todas as partidas da fase de grupos nos Estados Unidos, sendo 2 delas em Los Angeles e uma em Seattle. O governo americano concedeu visto para os jogadores, mas não para todos os membros da equipe técnica. Cerca de 15 membros da delegação receberam uma negativa, entre eles o presidente da Federação de Futebol, Mehdi Taj, que serviu na Guarda Revolucionária, exército ideológico do país, considerado uma organização terrorista por Washington. A aeronave com os jogadores e o corpo técnico aterrissou em um aeroporto fortemente vigiado, patrulhado por soldados da Guarda Nacional Mexicana, que também cercam o hotel onde a delegação iraniana vai ficar hospedada. A Confederação Brasileira de Futebol confirmou uma lesão no lateral direito Wesley e o corte do jogador na Copa do Mundo. O volante Ederson, do Atalanta, foi convocado para o torneio.
Há 5 dias da Copa do Mundo, o lateral direito Wesley foi cortado da seleção brasileira e será substituído pelo volante Ederson da Atalanta. O lateral da Roma, de 22 anos, sentiu a coxa esquerda na vitória do Brasil por 2-1 sobre o Egito, em amistoso disputado no sábado, e saiu chorando de campo. De acordo com a Confederação Brasileira de Futebol, Wesley passou por uma ressonância magnética neste domingo que constatou lesão no músculo adutor da coxa esquerda. Com isso, a CBF anunciou a convocação do volante Ederson, que vai se juntar à seleção nos Estados Unidos na segunda-feira. O volante de 26 anos havia sido convocado pelo técnico Carlo Ancelotti em sua primeira lista para as eliminatórias sul-americanas, mas ficou de fora das convocações seguintes. O Brasil estreia na Copa do Mundo de 2026 no próximo sábado contra o Marrocos, pelo Grupo C, que também conta com Escócia e Haiti. Em ano de Copa do Mundo, animais ao redor do mundo ganham destaque por prever os resultados das partidas. Será? No Zoológico de Guadalajara, 2 elefantes indicaram o vencedor do jogo de abertura do torneio. Quem vai vencer as partidas na Copa do Mundo de 2026? No Zoológico de Guadalajara, as previsões não são feitas por comentaristas esportivos, mas sim por elefantes, gorilas, pumas e girafas. Sobre o mini campo de futebol com bandeiras do México e da África do Sul, 2 elefantes deram seu primeiro veredito ao escolher o time mexicano para vencer a partida de abertura. A dinâmica é uma referência ao famoso polvo Pou, que ganhou fama por suas previsões durante o Mundial de 2010. Mas por trás do espetáculo há um propósito mais sério. Os cuidadores garantem que a atividade ajuda a manter o bem-estar físico e mental dos animais. Claro, estamos desenvolvendo atividade de enriquecimento ambiental. Estamos desenvolvendo atividade de enriquecimento ambiental, com um tema um pouco diferente, inspirado na Copa do Mundo. A ideia é que os animais façam previsões sobre o resultado das diferentes partidas. De distintos partidos que se jogarão. Em seguida, foi a vez dos gorilas Chente e Faustina, que escolheram o Uruguai para vencer a Espanha. O puma Mulek apostou na vitória da Coreia do Sul sobre a República Tcheca. E 6 girafas parecem ter honrado suas raízes africanas ao prever que a República Democrática do Congo vai derrotar a Colômbia. Certos ou não, por enquanto estes oráculos peculiares já chamaram a atenção antes mesmo da bola rolar na Copa do Mundo. Aqui em São Paulo, moradores de uma ocupação no centro da cidade aproveitaram o clima de Copa para reunir a comunidade. O espaço foi transformado com cores da seleção brasileira. Em clima de Copa do Mundo, um mutirão reuniu moradores, artistas e vizinhos da ocupação 9 de julho no centro de São Paulo. Bandeiras do Brasil, rolos, pincéis e muita tinta, principalmente nas cores verde e amarela, deram o tom dos trabalhos. O Brasil viveu um radicalismo extremista, que separou famílias, que separou muita gente. E a Copa do Mundo tem esse papel de unir as famílias novamente. Que ser brasileiro é um povo feliz, de muita fraternidade e união. A Copa ela não simboliza somente futebol, e futebol tem uma camada de coisas que engloba o futebol. Por exemplo, o sonho e esperança das crianças brasileiras. Então, estar aqui é esperançar e fazer com que as crianças vejam um futuro possível. A ocupação, apoiada pelo Movimento Sem Teto do Centro, está em um antigo prédio do Instituto Nacional do Seguro Social, o INSS, transformado não apenas em abrigo para centenas de famílias, mas também em um polo de resistência cultural, arte e gastronomia. O MSTC se define como um movimento de trabalhadoras e trabalhadores de menor renda, dirigido por mulheres, que ocupam prédios abandonados sem uso social na região central de São Paulo, com o objetivo de garantir o direito constitucional à moradia e uma reforma política e social que democratize o direito à cidade. E o Gospel News desta segunda-feira fica por aqui. Eu desejo a todos vocês uma ótima noite. Amanhã, a partir das 7, estamos de volta com as principais notícias do Brasil e do mundo. Até lá.